Todos de pé em nome de Jesus. Pega a sua Bíblia, põe ela na sua mão. Amém? Maranata aos nossos irmãos que estão pela internet, em nome de Jesus. Nesse domingo, já é de 2015, estamos ao vivo diretamente da sede da Igreja Santa com a Fé em São Paulo, buscando na presença do nosso Senhor a palavra que nós temos que crer. Amém? Antes de nós orarmos, a igreja vai fazer aquele barulho que o diabo não gosta. Pode fazer, vai. Com fé, cenáculo. É a prova da materialidade de Deus aqui. Usa isso aí, meu irmão. Gitenadas, ouça um barulho aí, ó. Amém. Levanta essa espada no alto. Quer dizer que você concorda. Levanta essa espada para o alto, irmão. Já levantou tanta bandeira e tanta causa, está com medo de levantar o que é sagrado? Isso quer dizer que a igreja concorde com que Jesus fale à luz do que está escrito aí. Amém? É por essa palavra que nós vamos orar. É em busca disso que viemos aqui. Deixo claro, essa igreja só tem uma fonte de inspiração: as Sagradas Escrituras. Fora isso não temos nada. Amém? Que aliás temos tudo se tivermos ela. A igreja vai levantar essa mão para o céu, vai levantar a sua voz, a sua oração. Você não sabia que nós estamos em guerra? Que nós estamos em luta, meus irmãos? Que o mundo quer tirar isso de nós? Que o sistema quer nos calar? E quer calar o teu Deus também? Então levanta essa voz e ora. Toda a igreja orando e clamando ao Senhor Jesus. Os internautas também orem conosco. Meu Senhor, meu Salvador, nós te pedimos a tua graça, imploramos a tua misericórdia. Te pedimos, meu Santo, por esta espada. Essa espada, meu Senhor, que não se deixa calar, pois é santa, é poderosa para instruir, corrigir. Meu Senhor Jesus, opera na tua igreja agora, quebrando toda heresia, toda mentira, toda ilusão, toda fantasia. No teu sangue queima, quebra, esmiúcha, Santo poderoso, os corações de pedra, as correntes da resistência, pelo teu sangue quebra, arabiansui, fraus de micancivro, anando poderosa, no poder do teu sangue, no poder do teu nome. Opera no meio do cenáculo, opera, meu Senhor, no meio destas almas que clamam. Eu te peço, meu Santo, abre os olhos, abre o entendimento deste povo, faz, Senhor, com que eles possam, meu Santo, entender a tua palavra, o teu desígnio, o teu chamado, a tua obra de salvação. Meu Santo, opera neste corpo, opera nesta igreja, a preparando e edificando para se encontrar com o Senhor no céu. Meu Santo Jesus, pelo poder do teu nome, meu Senhor, purifica, meu Santo, o homem do pecado, da iniquidade, da escravidão, da mentira, da apostasia, da rebeldia e da rebelião, e restaura esta vida, restaura este homem, restaura esta casa, pelo poder do teu sangue. Repreende o diabo, o inimigo da cruz, o inimigo da tua palavra. Rastoporiápio silivesta, rebicivro miriosda, pelo teu sangue eu lhe imploro, pelo teu sangue eu lhe peço, pela tua misericórdia, em nome de Jesus. Levanta essa espada para o céu. Você não veio ouvir um discurso, filho. Nós não fazemos discurso aqui, pregamos a verdade de Cristo. Então, se você tem temor por essa palavra, levanta essa mão bem alta aqui. Já que você não quis orar, falo para alguns aqui, faz isso agora. E se caso você ouvir alguma coisa nessa igreja que você não goste, não adianta vir reclamar para mim depois, porque agora você vai dizer o seguinte comigo aqui: eu aceito tudo o que Jesus vai falar à luz dessa palavra. Fala. É para a minha salvação, para a salvação desta igreja, deste povo. Amém, cenáculo? Amém. Dá tempo para você correr e sair. Amém, Jesus, abre a palavra. Texto de Mateus. Mateus capítulo 26, verso 62. A igreja vai abrindo em nome de Jesus. Enquanto os irmãos estão abrindo aí, quero dar minha saudação aos meus irmãos que estão pela internet, membros e convidados de Jesus, a essa mesa de comunhão
nesse domingo, ao vivo. Hoje é que dia, irmãos? Dia 4 de janeiro de 2015. Deus abençoe a todos aqueles que nos escutam nessa campanha, o toque da trombeta, campanha de preparação e santificação para a volta de Jesus. Deus abençoe a todos aqueles que membram conosco nesse domingo aqui. Aqueles que também estão nessa noite nos visitando pela sua primeira vez, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Meus amados, texto de Mateus 26, verso 62. Amém? 26, 62, que diz assim: E levantando-se o sumo sacerdote, perguntou a Jesus: Nada respondes ao que estes depõem contra ti? Jesus, porém, guardou silêncio. E o sumo sacerdote lhe disse: Conjure-te pelo Deus vivo, que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. E lá no texto de Mateus 27, verso 13, verso 14. Perguntou-lhe então Pilatos: Não ouves quantas acusações fazem? Jesus nenhuma palavra lhe respondeu, de sorte que o governador estava muito admirado. Amém? Amém. Quem crê nesta palavra dá glória a Deus? Amém. Quem crê dá glória a Jesus? Amém. Pode estar sentado, Deus abençoe toda a igreja. Amém. Para você poder entender o que os evangelhos narram acerca da sentença do Cristo, do Filho do Altíssimo, é importante nós também colocarmos anexado esses dois versículos de Mateus, o que o profeta Isaías previa no capítulo 53. Você abre a tua Bíblia agora. Versículo 7. 53, 7 de Isaías. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca. Como cordeiro, foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Quero fazer uma pergunta para vocês aqui nessa noite. Aquilo que Jesus ele viveu e desvencilhou como Messias, porque Isaías prevê o quê? Que o Cristo que Deus enviaria, que para nós se fez Jesus, o seu comportamento perante o tribunal que o sentenciaria seria de pleno silêncio, de silêncio completo, pois ele não teria nenhuma defesa, não se defenderia. Eu pergunto a essa igreja aqui nessa noite: serve de exemplo isso para nós que estamos aqui? A nível de orientação, alguém aqui no Evangelho já ouviu do teu Senhor alguma orientação dele, de parte dele, de que nós devemos ser pessoas caladas e silenciadas diante daqueles que nos julgam e julgam a nossa fé? Eu tenho certeza aqui nessa noite que não são todos que estão preparados para me responder isso. E essa pregação aqui hoje é uma pregação com teor de provocação, para provocar uma reação, alguma atitude diante de uma igreja calada, omissa, diante de um povo que se diz de Cristo e não tem opinião. Vamos se dizer assim, que hoje o Espírito Santo está querendo convocar perante esse povo que está ouvindo essa mensagem aqui, uma coisa mais saborosa, diríamos assim, na experiência da fé, que tenha mais gosto na experiência da fé, do que essa expressão, essa forma que você adotou na tua caminhada com Jesus, apática, omissa, distante, covarde, diremos assim. Eu gostaria de dizer para os amados aqui,
que para nós podermos ter entendimento completo da posição do nosso Senhor em relação ao tribunal que o julgava, é necessário o uso das expressões, o uso das metáforas que estão na tua Bíblia, atribuições que são dadas e divididas, cada uma direcionadas para pessoas diferentes. Eu me refiro ao meu Senhor e a nós. Então, uma coisa interessante naquilo que você leu aí por parte do profeta e do Evangelho, que a experiência que Jesus vivia diante daqueles que o acusavam é diferente da orientação que ele nos projeta. Eu vou te provar isso hoje. Que a fé não se cala, a fé não sabe o que é silêncio, tá? Ela não sabe o que é falta de atitude, como não sabe, não concorda com cabeça baixa e com os covardes. Mas uma coisa interessante aqui, como eu volto a dizer para vocês, há atribuições de Jesus que nós devemos tomar para nós como exemplo, mas há partes que ele viveu que nós não podemos dizer que também viveremos. E eu citei uma no Evangelho aí, que você já vai entender já já. Eu não disse para você que pelo uso das metáforas que estão na tua Bíblia nós podemos chegar a um conceito de quem é ele, quem somos nós na orientação. Então nós temos uma primeira aí, o Cordeiro de Deus. Cordeiro é uma atribuição gloriosa e única de Jesus, é tida pela palavra de Deus como símbolo digno dele. Isso quer dizer que essa expressão é utilizada exclusivamente para ele. Rapidamente aqui para os irmãos, 2 vezes exclusivamente foi citada no Novo Testamento, como João 1, 29 ao 36. Na expressão grega, em Atos 8, 32, 1 Pedro 1, 19, Lucas 10, 3, João 21, 15. E 8 vezes em Apocalipse. Todas estas citações foram direcionadas, atribuídas exclusivamente, em forma de glória, a Jesus. E a pergunta seria aqui, mas pastor, por quê? Nós estamos chegando lá. Primeiro motivo, descrever a sua natureza divina, santa, imaculada, que os apóstolos fizeram descrição exata, como 1 Pedro 1, 19, Atos 8, 32, os textos que eu dei para vocês aí, estão aí para você poder verificar. Dar a Jesus uma designação, não só dizer aquele que é Jesus é Cordeiro de Deus, pois é santo, imaculado, pois é divino. O seu sacrifício será para a salvação do pecador no mundo, como forma de substituição e culto a Deus. Cordeiro na Bíblia quer dizer isso. Uma atribuição que decifra, que qualifica a natureza de Jesus como divina, santa, que traz o desígnio, o motivo, a sua missão de vir aos homens em forma humana, pois o seu sacrifício seria para a substituição dos pecadores, também como forma de culto a Deus. Quando a Bíblia fala cordeiro, cordeiro atribuindo a Jesus, a Bíblia está se referindo à obra missionária de Jesus por nós. Outra coisa importante que eu quero destacar aqui, quando o cordeiro está na Bíblia, também quer dizer a sua humilhação, não só natureza, não só designação, como humilhação, o seu sofrimento, o seu silêncio, a sua impotência, a sua fraqueza perante o tribunal que o sentencia, era da vontade de Deus que ele nos representasse assim, sem defesa própria. Qualquer iniciativa humana que queira colocar-se na causa de um santo, de um salvador, de um mártir, por qualquer coisa é pretensão. Por isso que a palavra cordeiro não se aplica a nenhum de nós aqui.
a nível de metáfora, de significação, de exemplo, que é uma forma única, gloriosa, digna de Jesus, que quer dizer o seguinte: qualquer um aqui que queira morrer, qualquer um que queira, por intermédio de algum ato santo, qualquer um que queira, por intermédio de alguma justiça própria, salvar o mundo, ou alguma coisa nesse mundo, é pretensioso à luz da fé, pois esta posição, este lugar, só pertence a um. Por isso que a igreja, o pastor e os crentes são instrumentos, não são autores de nada. Jesus, ele tem um lugar exclusivo na nossa vida. E a parte do seu ministério, da sua missão, naquele momento perante aquele tribunal, era morrer, e ele sabia disso. Mas não é uma mensagem de covardia, não é uma mensagem que ele deixa para a igreja de medo. O silêncio dele não quer dizer que ele foi covarde, que ele não lutou, que ele não batalhou, como também que ele não venceu. Paulo já dizia que a mensagem da cruz é loucura para aqueles que perecem, mas para nós ela é o poder de Deus, pois a salvação nos foi dada por intermédio da fé, confiada neste nome Jesus, pois para que pudéssemos ser salvos por Ele, Ele precisou se fazer fraco, precisou se fazer calado, precisou se fazer impotente, sofrimento humano, sentença humana por nós. Estava lá o nosso Senhor, tomando o seu lugar de holocausto vivo para nos beneficiar com uma obra que nós não poderíamos representar. Qualquer um que queira aqui atingir isso é satânico, pois ele tenta tomar o lugar de Cristo. Nunca queira salvar ninguém. Nunca queira ser santo em alguma coisa no que diz respeito estado absoluto. É diferente, costumo dizer para a igreja aqui: ser santificado é uma coisa, dizer que é santo é pretensão. Dizer que você fez alguma coisa que salvou, que ajudou, colaborou, rapaz, você é muito orgulhoso como cristão para dizer uma coisa como essa. Porque nenhuma iniciativa humana ou justiça própria pode fazer alguma coisa nesse mundo aqui. A nível de quê? Salvador é Ele, santo é Ele. A morte que nos salvou é a dele, não é a nossa que vai nos dar a salvação. Paulo já dizia: você pode dar teu corpo para ser queimado no fogo, mas se você não amar a Jesus, de nada valeu esse sacrifício. O mais importante para nós aqui é entendermos exatamente o quê? Que aquele momento que Jesus viveu, na sua obra, na sua missão, era dele, exclusivamente dele. Nenhum crente em Jesus foi chamado para exercer essa fé em silêncio, de cabeça baixa, aceitando porrada desse mundo aqui, sem expressar a sua opinião. Ninguém foi chamado em Cristo para estar calado diante das afrontas e diante de um tribunal como este daqui, mas era o papel dele, cumprir o que estava predito para nos beneficiar com essa salvação. Não seja louco de querer tomar o lugar do teu Senhor, pois nada do que você fala ou faz tem sentido se Jesus não for a razão disso. Aprenda. Nós não vamos mudar o mundo, nós não vamos mudar as pessoas, nada do que nós fazemos
mesmo que esteja de acordo com a fé. Vai mudar alguma coisa nesse mundo aqui, ou dentro dessa igreja aqui, ou em qualquer outro lugar. Porque o autor dessa mudança, dessa obra, é Jesus. Não somos nós. Se nós fazemos alguma coisa aqui, em prol que Ele nos ensina e nos orienta, é uma prova de amor que damos a Ele, de respeito a Ele, não para sermos salvos, mas para provarmos o nosso amor, porque salvos já somos pela fé. Quantos irmãos de Cristo não morreram por não negar o nome de Jesus, mas não foram salvos porque morreram, foram salvos porque amaram, porque creram, porque obedeceram, não porque foram mártires. Não os torna mais santo, não se tornam especiais aqui no nosso meio. Não sei se Pedro teve esse fim, como a história diz e não pode confirmar, de que ao ser julgado, que deveria ser crucificado, apelou a Roma, que não queria ser crucificado como seu Senhor, e pediu para que fosse de ponta cabeça, crucificado de ponta cabeça, porque não queria se igualar ao seu Senhor. Não confirma na Bíblia, é um pressuposto da história, é uma parte da história que a gente não sabe quem escreveu, mas cabe muito bem porque eu estou falando aqui. A morte que representa a salvação aqui é dele. O sacrifício que nos dá a salvação aqui é Ele. A santidade que nos santifica aqui é Ele. Não nos igualemos a Ele, não queremos tomar o seu lugar. Não sejamos doentes de ficar imaginando e pensando que alguma coisa que nós fizemos ou falamos aqui teve efeito no mundo espiritual e também entre as pessoas. Meu amigo, se Jesus não colabora nessa obra, se Ele não é o representante, o autor das iniciativas, dos projetos, das ações que são dadas aqui, de nada vale o que se faz aqui. Você é salvo porque você crê. Você é salvo porque você o recebeu. Você é santo porque você o tem na sua vida. Se você chegar ao ponto de morrer por causa dessa fé, isso é um fator, é uma consequência, mas não é o motivo de você ser salvo. Como muitos também já morreram também e não foram para o céu. Como muitos também acreditam que foram queimados na fogueira santa lá da Igreja Católica, em nome de Cristo, como aqueles soldados que guerreavam pelo catolicismo para dominar o mundo nas cruzadas, que todos aqui conhecem historicamente, com uma cruz no peito, eles lutavam por Roma. Não foram para o céu por causa disso. E a promessa da Igreja Católica em relação a esse combate, trazendo agricultores para se tornarem soldados por uma causa que acreditavam que era cristã, morreram em vão, para dar riqueza ao Papa, a Roma, ao sistema que está aí hoje. Muitos sonharam ser mártires dessa causa, como muitos sonharam também em criar uma obra, ter iniciativas que mudassem alguma coisa nesse mundo aqui. Há homens que pensam isso, que o que eles constroem, que o que eles falam, com o que eles registram, vai colaborar para que o mundo seja diferente e as pessoas se transformem. Eu digo a nível cristão, tá? O estado de um cordeiro só se atribui exclusivamente a um único homem, a um único nome, a uma única pessoa. Se fazemos alguma coisa boa aqui, correspondente à fé, não fazemos para nos gloriar, para atingir um nível elevado na salvação ou coisa parecida, porque salvação é uma coisa só, mas para dar a Ele uma prova de amor, não um lugar melhor. Na salvação de Cristo essa ambição não existe. Não creio no céu,
aonde os mártires vão andar de carro e eu vou andar a pé porque não fui morto, por causa da fé. Não creio num céu assim, a Bíblia não me prega, por que eu vou crer? Creio num cristão fervoroso e fiel, tendo uma morte natural, como João teve, que foi o único que não foi sacrificado. E aí? Olha a importância que esse irmão teve dentro da igreja. Mas já Estevão foi apedrejado lá fora, amém. Já Pedro foi crucificado de ponta cabeça, conforme a história, amém. Paulo foi decapitado, amém. Mas não é da nossa morte que Jesus precisa, irmãos. Não é de santos que ele necessita. Não são de salvadores, de causas impossíveis que ele precisa e necessita, preenchendo a sua igreja. O que ele quer de nós tem um direcionamento profundo. Por quê? Porque parte do princípio de como o admitimos, como o vemos, como o adoramos, como nós o recebemos, em que condição nós o recebemos em nossa vida. Isso é uma coisa importante para você ser salvo. O recebeu como Cordeiro de Deus na tua vida? Como o profeta Isaías, você reconheceu que os teus pecados e as tuas transgressões caíram sobre ele, e ele pagou pelo teu pecado, para que você pudesse ter uma chance. Você o recebeu assim? Você o admitiu assim? Como um Cristo sem marca, sem mancha, sem mácula, sem defeito, de um nascimento virginal, cujo pai é celestial. Você o recebeu assim? Você alguma vez já trabalhou na tua consciência de que ele não se defendeu, de que ele não tomou o direito que tinha de Deus para matar os seus inimigos, porque era a sua missão morrer por você, ser alvo de investidas, de retaliações, de humilhações, que nenhum de nós suportaríamos aqui, porque ele precisava executar essa sentença com justiça, para que nós não fôssemos sentenciados por Deus no juízo. O substituto de nós. Esse é o Cristo que nós amamos aqui, adoramos aqui e veneramos aqui. Aquele que nós devemos amar. E se for para morrer por este amor, estamos dispostos. Aquele cujo nós devemos a nossa vida, porque ele nos deu vida e nos deu essa prova, morrendo em nosso lugar. Aquele que nos satisfaz, que nos realiza. Isso quer dizer que eu não preciso de nenhum lugar maior do que este, do que a de um cristão, a de um crente. Deixa essa ambição para outros que querem governar o céu, que sonham com uma coroa cheia de pedras, de rubis, esmeraldas, com 1000 quilates, que sonham com uma mansão no céu, com servos lhe servindo, porque ele trabalhou mais do que todo mundo, e é melhor mais do que todos, porque só o que ele fez salvou muita gente foi salva por ele, muita gente foi salva pelo que ele pregou, pelo que ele fez. Ih, rapaz, cansei de ouvir isso. Veja a biografia de Billy Graham, veja a biografia de outros revolucionários que já passaram pela história evangelística americana, inglesa. Enchem o peito para falar desses homens como se eles fossem deuses na terra, como se alguma coisa maior do que a de Cristo tivesse acontecido na humanidade, porque eles são bons no que fazem, como se fossem a continuidade de Jesus na terra. Eu não quero me sujeitar a esse orgulho aqui, sinceramente, e repreendo quem aceite uma coisa como esta daqui. A maior prova do Cristo crucificado
É o lugar de miseráveis que Deus nos deu para assentar. Significa que a igreja depende dele, depende de sua obra, depende da sua palavra, depende da sua orientação, da sua presença, da sua glória, do seu poder. E por isso nós estamos aqui para invocar isso, clamar por isso, fazer com que este nome seja divulgado, com que esta obra seja proclamada, com que esta fé seja direcionada no coração das pessoas, porque sabemos que se elas aceitarem Jesus em pessoa, em obras, em verdades, é muito mais poderoso do que ter uma igreja e ter um pastor. Então o sacrifício dele, a morte dele, a dor dele, o sofrimento dele, o padecimento dele para Deus foi culto. Quanto ao nosso, eu não me arrisco a dizer aqui hoje não. Oriento aqueles que estão ouvindo essa mensagem, não deixa a pretensão entrar na tua experiência de fé, meu irmão. Pois se nós queremos nos gloriar, nos gloriemos em Cristo. Nós não somos nada aqui, entenda, você não é nada. Eu não sou nada. Somos trapo de imundícia. Somos saco de batata. Nós estamos aqui porque Ele nos chamou, Ele nos convidou. Ninguém entrou por mérito, por honra ou por glória própria aqui. Por isso a salvação é conforme a fé. Por isso a salvação é segundo a fé, para tirar do homem qualquer ideia, qualquer espaço, para que ele trabalhe na sua mente e no seu coração, de que Deus fez alguma coisa pelo que ele é aqui. Deus faz porque Jesus existe. Deus realiza porque este nome é glorioso. Deus opera porque nós invocamos esse nome. Deus opera porque nós clamamos pelo seu sangue. Deus opera porque nós cremos na sua palavra, na palavra dele, na palavra do Redentor, do Salvador, desse Jesus. As operações, os milagres, as obras realizadas por Deus são fatores do que ele fez, não do que nós fazemos. Honras e glórias ao nome de Jesus. Honras e glórias ao nome de Cristo. Honras e glórias ao nome do Cordeiro de Deus, pois no céu já há milhares de anjos gritando de dia e de noite: bendito seja o Cordeiro de Deus, bendito seja o Cordeiro de Deus. Ele não precisa, ele já tem. Estamos aqui porque precisamos dele. Não queira fazer da sua fé um monumento. Não queira fazer da sua história como um cristão um livro, irmão. Não queira fazer da tua experiência de fé uma jaqueta de sacerdote, como a de Gideão, para todos irem lá adorar e venerar a unção de um homem que um dia Deus usou. A gente vive sempre escutando esse tipo de coisa. Eu prefiro dizer o seguinte para a minha igreja: olha, de mim mesmo eu não tenho nada para dar para vocês hoje aqui. Por isso, a minha riqueza é Jesus, a minha sabedoria é Cristo. Trabalho 20 anos dentro da igreja e não quero levar nada daqui para mim, a não ser a minha fé no meu Senhor. Eu sei que o povo aqui me respeita, que o povo aqui, alguns, me amam. É porque se eu falar que todo mundo me ama, os caras vão achar que eu sou o tal, né? Mas eu não tenho autoria, eu não represento a obra que aconteceu na vida de vocês. Sou um mero servo aqui, um mero escravo do meu Senhor aqui nesse lugar. Estou pagando as minhas dívidas aqui. Aquilo que eu fiz contra a igreja do Senhor por muito tempo. Pelo amor de Deus, estou batendo cartão aqui.
Já era para mim ter ido e não fui, porque não merece subir. Meu Senhor amado, tem gente, né, pastor, infelizmente, que gosta, né, de humilhar-se a si mesmo. Não é isso não. É porque eu tomei o meu lugar. Estou sentadinho nele. Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, Senhor, porque sou o teu servo. Não quero representar nada na vida de ninguém. Pelo contrário, a nível pessoal, sou complexado. Tenho fraquezas e dúvidas ao meu respeito, como você também. Mas isso que nos faz estar mais próximo dele. Porque essa atribuição eu quero dar ao meu Jesus hoje aqui. Esse lugar eu quero dar ao meu Senhor hoje aqui. O da dignidade. O do exemplo de fé. O exemplo de vida, de pessoa, de ser humano, que também foi. A palavra que deve ser ouvida. Quantas coisas que nós não podemos nos enriquecer através dele. Quantas coisas que nós não podemos aqui nesta noite realizar, se ele for à nossa frente, se ele for a nossa referência. João Batista dizia: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós podemos dizer, nós podemos falar dessa salvação porque Ele existe, porque Ele é o poder, porque Ele é a santidade, porque a sua morte nos salvou, o seu holocausto nos resgatou, a sua humilhação nos deu uma chance, uma esperança com Deus, um sangue para nos purificarmos da maldade do pecado que temos. Então, quando entramos aqui em um culto a Deus, aonde a palavra dele pode ter liberdade para dizer, para falar aquilo que está correspondente à fé, o trabalho do Espírito Santo, o trabalho desta força chamada fé, é te trazer em adoração a este nome, a este Senhor, o reconhecendo, como o glorificando, como se sujeitando àquele a quem Deus deu toda a autoridade sobre os seus ombros. Todas as potestades se sujeitam a Ele. Todos os dominadores estão sujeitos à palavra que sai da sua boca. Quem sou eu para dizer que a minha oração salva? Quem sou eu para dizer que a minha oração cura? Quem sou eu para dizer que a minha igreja leva alguém para o céu? Quem sou eu para dizer que quando eu morrer vou deixar um legado aqui? Qualquer indivíduo que queira se tornar santo, salvador ou mártir por alguma coisa, para Cristo, ele é um usurpador. Porque este lugar só um pode sentar e comprovar salvação. João 21:16, abre a tua Bíblia. João 21:16. Atribuições que nós podemos tomar para si, que são exclusivas do Senhor Jesus, mas que também podem ser nossas. João 21:16, pode ler, cenáculo. Amém. Seja uma ovelha, mas nunca queira ser um cordeiro, entendeu? E o que é uma ovelha de Cristo? É aquela que está passível a ter iniciações, ensino de quem
é superior. Para Jesus, as ovelhas precisam ser apacentadas, orientadas, porque lá em João 10 ele diz que ele é o bom pastor, que deu a vida pelas suas ovelhas, e ele se coloca numa condição inatingível, por isso que nem pastor eu me considero, pois o melhor pastor é ele. Mas todos aqueles que estão dentro da experiência da fé são considerados por Jesus como ovelha. E ovelha, na verdade cristã, quer dizer indivíduo que tem falta de iniciativa, fraco, sem percepção, impotente para Deus, quando não tem auxílio de um pastor. Jesus confirma isso em Mateus 9:36, Mateus 10:6, 1 Pedro 2:25. Quando uma pessoa, ela se põe a buscar experiências com a fé, o Senhor a considera indivíduo sem iniciativa, fraco, sem percepção, impotente, por isso precisa do pastor que é Cristo, auxiliado por Ele, vivendo com Ele, e sua experiência, e sua obra, podemos ser diferentes disso tudo aqui. Deixaremos de ser ingênuos, de sermos fracos, deixaremos de ficar indo para a direita e para a esquerda sem rumo, deixaremos de sermos incapacitados perante a fé, e passaremos a ter habilidades, passaremos a ter virtudes, competência, poder, natureza, identidade com Ele, porque Ele habita em nós. Quem tem o pastor Jesus, como ovelha nunca se perde, como servo dele, nunca vai ser fraco, como servo dele, nunca vai se perder. Leia o texto de Mateus 9:36, por favor. Pode ler em voz alta. Amém. Amém, cenáculo. Então olha que interessante. Qualquer pessoa que não tenha iniciativa, força, percepção, ou que seja incapaz perante a fé, não tem Cristo. Qualquer pessoa junto à fé, que não tenha iniciativa, força, percepção, ou que seja incapacitado no que a fé pede, ela comprova de que ela não tem Jesus. Então a ovelha na fé não tem a imagem da ingenuidade, tá? A ovelha na fé não representa fraqueza. A ovelha na fé não representa, aqui para muitos talvez representava isso, impotência. A ovelha para Jesus representa aquela que é passível às suas orientações, à sua voz de comando, por isso que ele a prepara para ser uma coisa bem melhor, mais valorosa e mais poderosa do que esse mundo aí. Com armas diferentes, tá? Com recursos que são opostos. Mas qualquer pessoa aqui que não tenha uma iniciativa, que seja fraco, que tenha falta de percepção ou impotente em relação às pressões da vida, do mundo, no que diz respeito à fé, ela prova que ela não tem Jesus. No caso do nosso Senhor, perante Pilatos e perante a liderança judaica,
já é diferente. Porque ali o Filho de Deus se silenciou e teve o comportamento de abaixar a cabeça, porque ele sabia que ele veio para isso. Mas qualquer crente aqui, que se colocasse no lugar dele, para sofrer pela causa da fé, como ele sofreu, as orientações que nós temos aqui seria outra. O comportamento que nós deveríamos ter seria outro. Como também em diversas e mais diferentes expressões que a igreja ou o cristão possa passar. Tem uma parte de Jesus que eu não posso tomar para mim. Vou ficar silenciado aqui e não vou me defender porque chegou a minha hora de morrer. Deus eleva o meu espírito para o alto, me toma nos teus braços. Toma vergonha na cara, rapaz. Chegou a minha hora de ser exumado. Chegou a minha hora de morrer por Cristo. Eu não quero morrer. Mas se Deus decidir que chegou a minha hora mesmo, não vai mudar nada no meu cenário com Ele na fé. Qualquer indivíduo que queira se silenciar ou abaixar a sua cabeça perante um tribunal que o julga pela fé que ele tem, ele prova que ele não tem Jesus. Ele prova que ele não tem Cristo. Ou então prova que ele quer tomar o lugar dele. Como existem também outras crenças e religiões asiáticas, que em um certo tempo do ano é de costume deles serem crucificados. Para quem não sabe aqui, para se igualar ou então dizer à sociedade que eles também podem suportar essa dor, que o que Jesus fez lá não é tão difícil de ser feito por nós. Quem já viu isso, levanta a mão. Entra lá no YouTube, lá que você vai ver, rapaz, é a coisa mais horrível que se pode ver na vida. Eles são crucificados literalmente. Os irmãos que puderem me ajudar na origem deles, por favor, me fala aqui. Tá? Que agora eu esqueci de pedir, mas é asiático. É um culto de severidade com o corpo, irmãos. É uma adoração de retaliação própria. Eles pensam que eles são mais santos, mais dignos, ao ponto de se igualar a Jesus, pela tamanha dor e pelo tamanho sofrimento que eles passam, cumprindo o messianismo de Jesus. A pura pretensão do que eu estou te falando aqui, Deus vai me amar, me desejar mais, pelo tamanho do meu sacrifício, está errado, completamente errado. Deus não ama pelo que você faz, Ele te ama mesmo você não fazendo. O amor dele é incondicional. Não nos tornaremos mais importantes para eles porque estamos aqui dentro. Já somos importantes, Ele deu prova disso. Mas o exercício da fé não é para te dar uma posição melhor com Ele. O exercício da fé é para você dar uma prova de amor ao Senhor e glorificá-lo na sua vida, e ponto final. E o mérito final é dele. Mas não, a religiosidade é tão forte na minha vida que eu vou partir para essa crença. Vou tentar ser crucificado na cruz, passar por essa dor, para dar um presente para Deus, como Jesus também deu. Podemos chegar a essa estupidez, essa burrice? Sim. É aonde entra a pretensão. De pessoas que acham porque elas sofrem, porque elas padecem, porque elas se sacrificam, porque elas, muitas vezes também, são humildes, se calam diante das afrontas, elas estão mais perto de Jesus. E a orientação bíblica que nós temos tem uma outra dimensão. Você está perto dele porque você é crente nele e é passível às suas orientações e à sua voz de comando. As minhas ovelhas conhecem a minha voz e obedecem o que eu falo. O restante são consequências. O lugar que ele pediu para a igreja se sentar está exatamente nesse ponto aqui.
não daquele que quer tomar o seu lugar. A glória é dele, a honra é dele, a salvação é dele. Mas eu quero esse aí, pastor, Salvador, aquele que precisa de auxílio, ser auxiliado, orientado pelo seu superior. Aceite ficar no último banco para ouvir a sua palavra. Bom é estar aqui, aonde ele está. Isso me realiza, é o que você deveria pensar e falar. Vou fazer um sacrifício. Qual sacrifício você vai fazer? Vou dar todo o meu dinheiro para a igreja. Amém. Essa é a sua fé? Faça, mas não vai ser isso que vai te salvar. Vou fazer um sacrifício, pastor. Vou dar um filho para a obra. Amém. Pode dar. Mas não vai mudar o teor do amor de Deus e não vai ser isso que vai te salvar também. Porque quando você creu e recebeu e depositou a confiança ao ponto de obedecê-lo, você já se salvou. Agora o que você vai fazer é prova de amor, ovelha. Agora o que você vai fazer é para corresponder ao que ele te fez. É uma prova de amor. Pedro, você me ama? Apacenta as minhas ovelhas. Pedro, você me ama? Apacenta as minhas ovelhas e para de discurso. Prova seu amor. Cumpre o serviço pelo próximo, por amor a mim. Prova o teu amor com o serviço. Porque o sacrifício que te dá a recompensa, o sacrifício que te dá a bênção, o sacrifício que te põe no céu, não é o teu, não é o meu. Deus não quer ovelha crucificada aqui. Ele queria o cordeiro dele. Ovelha não foi chamada para ser sacrificada como culto a Deus. Porque essa glória é dele. Está aqui, pastor, vou dar um terreno para a tua igreja. Por que ele está fazendo isso? Como prova de amor. Agora, se ele fizer o sacrifício dele para ter 3 terrenos no ano que vem, é um idiota. Porque já está querendo loteria federal com Cristo. Mas tem lá na Bíblia, pastor, a boa medida, sacudida, recalcada e transbordante tem várias direções para a nossa vida. Que semear aqui é o que mais a gente faz com a fé. Mas o povo só pensa em dinheiro. Vou ser missionário, vou ser discípulo. Vou trabalhar só para a obra. É mais do que a tua obrigação. É mais do que teu dever. Ou você pensou que você fazendo isso, você vai ter uma salvação especial. Deus vai te fritar. Vai te assar, frangão. A hora que nós botar você lá, na China, com esse corpo escultural que você tem, com essa cabeça shopping center, você não aguenta uma semana lá, lindão. Deus tem chamado comigo, pastor. Pois é, eu sei como é que são os chamados por aí. Bem TV também chama. Entendeu? E é isso que nós temos que deixar claro aqui. Quero dar uma prova de amor para o meu Senhor, vou fazer tudo isso, mas eu sei que a salvação eu já tenho. Ele já me deu. A doença, a enfermidade, a pobreza, a miséria, todas as coisas ruins que o pecado nos trouxe, Ele morreu na cruz para desfazer de acordo com a fé. O que eu vou fazer é por amor daqui para frente, tá bom, meu Senhor? Porque eu sei que os benefícios dessa graça alcancei pela fé e não por esforço, nem por dedicação, nem por sacrifício. Seria pretensioso, porque a ovelha sabe que o lugar que o pastor tem é inatingível. Ninguém senta, é dele. E para o pastor, a ovelha, ela tem que ter iniciativa, tem que ser forte, tem que ter visão, tem que ser cheia do poder. Porque se Jesus apita nela,
ela nunca vai abaixar a sua cabeça para ser espancada, retalhada pelo tribunal que a julga. Ela nunca vai se permitir a correr daqueles que querem pegar. Vai ficar para batalhar, vai ficar para guerrear, vai ficar para enfrentar, para dar palavra, para dar resposta. Por quê? Porque o Senhor abaixou a cabeça lá no tribunal para ela levantar a dela. Presta, igreja, a levantar a cabeça com Ele. Porque o ministério da dor, que salva do sofrimento, que salva o homem, é uma glória dele, cenáculo. 1 Coríntios 1, 25. Olha para o teu irmão do lado aí e diz para ele aí, quando que nós temos que ser fracos então? Paulo diz do culto da hipocrisia, humildade fingida, severidade para com o corpo, para muitos é religião, para nós não tem utilidade nenhuma se não houver coração, amor pela causa. Mas quando nós devemos usar da fraqueza, 1 Coríntios 1, 25 diz o seguinte: a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Repete: a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Em 2 Coríntios 2, 12, 9, Paulo, na sua experiência com a fé, sendo ovelha de Cristo, ele diz o seguinte: para que em mim habitasse o poder de Cristo, falo como fraco perante a graça de Deus. Para ele se encher do poder de Cristo, ele deveria ser fraco para Cristo. Então, quando ele fala fraqueza, ele não se refere à fraqueza com os homens. Quando ele quer ser fraco, ele é fraco quando Jesus fala e quer exercer poder sobre a sua vida. Para que o poder de Cristo habite em mim, não luto, não resisto o poder dessa graça. Me entrego a Jesus e a sua vontade. Até quando Ele quer me provar, até quando Ele não quer me dar o que peço, para me provar na fé, me torno fraco para Ele, mas que não quer dizer fraco para os homens. 1 Coríntios 2, versículo 3, estive convosco em fraqueza, diz ele, em temor, em grande tremor. Estive fraco no meio de vós, por causa do temor e do tremor em relação a Deus. Quando que a igreja deve ser fraca? Quando Deus fala com ela. Em momentos assim, ó. Aqui é um lugar que você não pode resistir. Aqui é um lugar que você não pode batalhar. Vem batalhar, vem resistir para quê, filhão? Você está no lugar errado. Teu campo de batalha lá é o homem, não é Cristo. Você está no lugar errado. Você vem batalhar hoje aqui, perdeu a viagem, que nós vamos te arrebentar. Você pensa que nós vamos abaixar a cabeça para você? Não vamos não. Porque é isso que o mundo e a sociedade quer. Use da fraqueza quando Jesus fala. Use da fraqueza quando Deus quer te tratar. Para que resistir? Use a fraqueza quando Jesus fala alguma coisa errada que você faz. Use a tua fraqueza no temor e no tremor. Na hora da reverência, que Deus está tratando e falando como agora, é o momento onde você tem que dizer: sou miserável, sou fraco, sou tudo isso, preciso ser auxiliado pelo superior, pelo meu Senhor, pelo meu pastor. Mas tem uns caras franzidinho, magrinho de tanto jejuar, que sai de casa com pó na cara, entra na igreja aqui com uma pisada de Galileu, senta no banco, parece anjo, porque ele tem que representar que ele é humilde.
que ele é pequeno. Você fala com ele, ele tem voz de pluma, voz fina até, porque ele não quer mostrar para ninguém que ele está querendo ser melhor do que os outros. Sabe quando você vai provar a humildade para Cristo? Quando você escutar ele sem retrucar, ouvir sem discordar. Ovelha aqui é passiva a qualquer coisa que o Senhor queira falar com ela. Então é nessa fraqueza que ela vai mostrar a força que ela tem. É nessa hora aqui que ela vai mostrar a importância que ela tem para Jesus. Porque ela não é uma barreira humana. Ela é um ser vivo. Ela é uma pessoa cheia de sentimentos, que também era cheia de sonhos e processos pessoais, mas tornou tudo refúgio para ganhar Cristo. E como já dizia Paulo, meu amigo, quando eu estou debaixo da graça, o meu Senhor está falando comigo, até apanhando eu me glorio nele, até sendo humilhado, e ele não me ajudando, eu mostro a minha força ali. Quando ele me trata, eu digo amém. Que é a experiência dele ali, ó. Mas a fraqueza só pode ser usada para o teu Senhor. Hebreus 11:34, pode ler. Pode ler bem alto, cenáculo. Leia. Na fraqueza tiraram? Na fraqueza tiraram? Fala de novo, na fraqueza tiraram força, fala. Isso é fé. Quer dizer o quê? Que quando eles estavam fracos porque estavam sujeitos, dependentes da vontade de Deus, por isso eles se fizeram fortes. Porque Deus pelejava com eles. Porque Jesus pelejava com eles, porque eles estavam debaixo da vontade de Deus. Aqui se vence quando estamos debaixo do jugo da fé, daquilo que o Senhor nos orienta, é onde nós devemos estar fracos, é na mão dele, é ali na olaria, quando ele pega nosso barro, nosso vaso, e começa a trabalhar para ser algo melhor para ele, é lá que nós temos que abaixar nossa cabeça, se calar, ouvir, reconhecer, se humilhar. É ali aonde Jesus trata, onde Ele fala. É uma experiência secreta, íntima, do cristão com Ele, da igreja com Ele. É ali na Santa Ceia, no cálice e no pão, aonde há reflexão, aonde há comunhão, aonde nós, olhando para Ele, enxergamos quem somos e o que nós devemos consertar. Mas eu não me lembro do meu Senhor ter dito que diante dos tribunais que nos julgam pela fé que temos, a igreja tem que ter esse tipo de comportamento, de abaixar a sua cabeça, de ouvir calada o que eles estão falando, como se fossem ovelhas levadas para o matadouro, que é uma expressão do evangelho, mas que não é mártire, como muitos querem ser aí. Eu vou chegar lá ainda. Se você não tiver alguma força que Deus já te deu, gaste ela para pelejar, batalhar com o que merece. Porque o lugar que você tem que abaixar a cabeça, se calar, se humilhar e ouvir mais do que falar, é aqui, não é lá. Tem gente contrariando essa ordem. Quando chega lá fora, ele é uma coisa, quando ele entra aqui ele é outra. Tanto que eu te dou a prova, a igreja virou um campo de batalha, por causa dos interesses,
mais diversos. A igreja está minando batalha, meus irmãos. E não é pela causa de Cristo, é pela causa dos homens. Se na experiência da fé dos membros e dos líderes fosse esta, se sujeitar ao pastor como ovelha e dar a ele a glória da salvação, para que estes possam caminhar e andar e trilhar conforme a sua orientação, a igreja não estaria como está agora. É uma coisa impressionante. São fracos para o pecado, mas são fortes para resistir a Deus? Que história que é essa? Lá fora se comportam como meninos, como crianças. Aqui querem dar uma de adultos, de maduros, do tipo: pastor Daniel, eu acho bom o senhor pegar leve, e mais leve. Porque é irresponsável o senhor ficar falando palavras desse tipo, desse escalão para as pessoas aqui, porque o senhor não sabe a repercussão que pode ter isso. As pessoas não estão preparadas para ouvir isso. Eu cansei de ver discurso desse tipo para mim. Pega leve. Aqui eles são tão cautelosos, são tão na manha, são tão, preocupados. Lá fora joga a púrpura, vira borboleta, faz o diabo a 4, pinta e borda. E entram aqui na igreja, querem dar a nossa orientação de como tem que ser feita igreja para Cristo. Rapaz, sai para lá, ovelhinha do capeta, ovelhinha do cão. História que é essa? Monta uma escola para Jesus então, filho, e deixa para nós a igreja. A igreja é um corpo, passiva às orientações do seu Senhor. E essa igreja está sendo preparada por Ele para ser um exército no campo de batalha, para ser um exército no campo das trevas, da contradição, das mentiras. O Senhor quer ela fraca aqui, nas mãos dEle, mas poderosa lá fora, aonde habita as trevas. Como Ele já dizia para os seus discípulos: seja sal na terra e luz entre os homens. Porque se tem uma coisa que o meu Senhor não quer, é uma igreja apagada e sem gosto. Para que habite em mim o poder de Cristo, me faço fraco todas as vezes que a graça quer imperar o seu poder sobre mim. Esse é o nosso segredo aqui. A nossa força está na nossa fraqueza com Deus. É isso que nos une com Cristo. É isso que nos une com Jesus. Quando fomos fortes demais para Ele, então não precisamos mais dele. Pode dar uma salva de palmas para Jesus. E aí, pastor? Quando que nós devemos ser fortes então? Texto de Efésios 6:10. Quando nós nos fortalecemos no Senhor e na força do seu poder. Um texto que todo mundo conhece aqui, Efésios 6:10. Pois a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, nem contra homem nenhum, mas contra o poder de Satanás, contra o diabo. A nossa luta é contra ele. No demais, irmãos, vos fortalecei-vos em toda a armadura de Deus, para que possais resistir os tempos maus, resistir ao diabo. Essa força que está sendo pregada aí em Efésios 10, Efésios 6:10, se chama iniciativa da fé. A fé tem uma iniciativa para fazer você pôr em ação todas as qualidades que Jesus representou como homem. Por isso Ele morreu e sofreu na cruz, abaixou a cabeça, se silenciou diante dos tribunais que o acusavam, para dar a esta igreja uma oportunidade de ser o poder dele na terra entre aqueles que a afrontam, que querem corrigi-la, discipliná-la, calar. A força que habita na fé é aquela que me dá a armadura que me traz as qualidades de Jesus pelo Espírito Santo, qualidades essas que eu tenho que usar, que eu tenho que fazer alguma coisa
Então Deus requer uma igreja que lute. Ele quer guerreiros aqui, não ingênuos. Ele não quer aqui gente sem raciocínio, sem iniciativa, sem palavra, sem pensamento, sem informação, cega, indo para a direita e para a esquerda para virar obra manipulada. Ele edificou a igreja, instituiu a igreja, baseada em seguidores e discípulos e ovelhas dele. Sabe para quê? Para que quando elas saem daqui, de um culto como este, por exemplo, redimidas, purificadas, libertas, transformadas, elas saem lá para fora, para exercerem essa força, esse poder, perante aqueles que guerreiam contra ela, que querem inibi-la, que querem constrangê-la. Sei que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não a negaste, e não negaste o meu nome. Jesus fala à igreja de Filadélfia em Apocalipse 3, verso 8. Sei que tem pouca força, entretanto ganhaste a minha palavra e não negaste o meu nome. O que você está entendendo aí? A igreja mais querida de Jesus fala para ela o quê? Sei que perante os homens você é fraca, entretanto para mim você tem força, porque guardaste o meu nome e a minha palavra. Ou seja, ela não abaixou a cabeça, ela não se calou, ela permaneceu, ela lutou, ela guerreou com tudo aquilo que o Senhor deu a ela. Para muitos lá fora, ela trabalhava, lutava por coisas que não valiam a pena. Para muitos lá fora, na ótica, a julgaram como julgaram o Salvador. Eis aí o Filho do Altíssimo, o Rei que não pode salvar a si mesmo, porque esta luta espiritual o mundo não compreende, o mundo não entende. Para eles nós somos loucos, mas para Jesus todos aqueles que guardam a sua palavra e não negam o seu nome diante das pressões, esses têm a força dele, têm o poder dele, porque foram chamados neste mundo para andarem de cabeça erguida, exercendo e proclamando essa fé em Jesus, para andarem de cabeça erguida, para proclamar a vontade, a herança desse evangelho da salvação que Jesus nos deu como riqueza espiritual. E o que nós estamos vendo? Que eles entram para batalhar contra Cristo aqui, e lá fora são fracos diante das opiniões, está tudo revertido. Eles querem ser ovelhas para os homens lá fora, e querem ser leões aqui para Jesus. Haja poder no sangue de Cristo para queimar e quebrar toda essa revertência que está aí, essa reversão que nós estamos vivendo no cristianismo hoje. Jesus não te trabalhou para você guerrear aqui, Ele te trabalhou para você guerrear lá. Não é aqui teu campo da batalha. Hebreus 2:1, lê o texto aí. Pode ler, Senaco. Quiser ir embora para casa, fica à vontade. Dá tempo de você pegar o Fantástico ainda, pegar a Fazenda. Dá tempo ainda de você ir lá no Domingão do Faustão. Lê o texto bem alto aí, Senaco. Nós temos que ser fortes quando devemos defender a fé, entrarmos em diligência. Esse é o apelo de Hebreus 2:1. Olha o que Efésios 4:3 também fala aí, pode ler aí, Senaco. Vai, Efésios 4:3. Efésios 4:3, Judas 3.
Pode ler. A fé que nos foi dada de uma vez por Cristo, ela tem que ser defendida. Não é isso que a palavra está falando aí no contexto? É onde nós temos que usar a força do nosso Senhor. É quando entra a defesa da fé. Meu amado, deixa eu dizer uma coisa para você. Já falei, o lugar de você abaixar a cabeça, de você ficar calado, ouvir, se submeter, obedecer, se humilhar, é aqui. Mas se caso haja necessidade de uma guerra, de um conflito, obviamente sem sangue, tá? Para ninguém pensar que eu estou querendo criar aqui um exército com R-15 na mão. Mas caso haja necessidade de investidas por parte desse mundo tenebroso em relação à fé, a igreja tem que guerrear. Ela tem que lutar com toda a força, não abaixar a cabeça e falar. A força, o poder que nos foi concedido na armadura de Deus nos orienta é o seguinte: no que diz respeito aos combates, os julgamentos por causa da fé, lá no tribunal, aonde eles reúnem todos aqueles que amam a Jesus e querem esmagar, retalhar, acusar, subjugar, ali nós não vamos ser ovelha, não, nós vamos ser leão. Ali nós não vamos ser cordeiro, não vamos ser ovelha, vamos ser leões. Porque se tem uma coisa que Jesus não aceita por parte da igreja dele na terra, é isso: é ela professar o seu nome na fraqueza, na cegueira, na impotência, na falta da iniciativa da fé. E pior, não consegue defender a causa da fé diante daqueles que batalham contra ela e deixam para lutar. Aqui é onde o Espírito Santo de Deus fala, meu filho. Você fez? Não. Você pecou? Não. Mas Deus está revelando? Não. Mas lá fora, as coisas são diferentes. Você guarda um segredo? Você é meu melhor amigo. Para isso existe Facebook, Instagram. Ele tem condições de confessar, falar, se abrir para uma pessoa lá fora, mas aqui dentro ele fica todo travadinho assim. Todo incomunicável. Alô, câmbio? Hã? Cadê? Onde você está? Porque aqui ele não quer se expor. Aqui é o lugar que ele tem que fazer bonito, que ele tem que dar uma de ser cristão. Aqui é o lugar que ele tem que aparecer. Lá fora, ele toma uma cerveja, fala para todo mundo o que é, e lá ele é normal. Se abre, fica frouxo. Aqui, nós desconhecemos. Não se assuste caso você se depare com algum irmão lá nessas condições. É isso que a sociedade quer. Ela quer deturpar o conceito da fé. Ela quer trazer sobre você, sobre a igreja, sobre todos que se dizem cristãos, uma responsabilidade que só condiz com Cristo. No seu ministério, na sua missão, abaixar a cabeça e receber as investidas de boca calada. Esse não é o nosso ministério. Não acabei aí na pregação, fica sossegado. Não é a nossa vocação. Não é o nosso chamado. Se tiver gente para morrer aqui por causa da fé, vai morrer falando. Vai morrer pregando. E xingando o diabo ainda, de Satanás. Se a igreja tiver que padecer pela causa que temos, na fé, que é Jesus,
ela vai morrer de cabeça erguida. Ela vai padecer de cabeça erguida. Porque essa versão ingênua, impotente, sem opinião, fraca, sem iniciativa de fé perante aqueles que a julgam, a pressionam, a perseguem, ela dá prova de que ela não tem Cristo. Porque a igreja trabalha para quando a igreja fechar, aqueles que congregam dentro dela vão para os seus lares, para a sua casa, para o seu trabalho, para serem provados no cristão que foram preparados aqui. E quando vierem os tribunais por conta de família, por conta de poderes, será como for, a orientação que nós temos no Evangelho é que ninguém se cale, é que ninguém se silencie. Abaixa a sua cabeça, aceite as investidas, para se fazer humilde, servo de Deus. Lá nós vamos ter que ser leões, como nosso Senhor foi. Quando a causa é defesa do Evangelho e defesa da fé, nós não respeitamos a autoridade aqui. Nós não representamos juristas aqui. Não representamos poderes aqui. Nem família. Nem esposa e nem marido. Porque estaríamos colocando tudo isso acima de Cristo. E se colocamos, pecamos contra Cristo. Para não negar o nome dele, não negar a palavra dele diante dos homens, nós vamos precisar o quê? De mostrarmos aqui esse poder e essa força que o Senhor tem nos dado em defesa da causa dele, porque temos uma causa, e essa causa é Jesus, é o Evangelho. A sociedade está querendo te classificar como louco, lunático, extraterrestre. A sociedade está querendo te escrachar, te humilhar, te perseguir, te qualificar como um irresponsável, porque você quer amar Jesus, porque você quer servi-lo, porque você quer ser bíblico, porque você quer honrá-lo com a sua vida. E você vai aceitar eles falarem essas coisas para você. Você vai aceitar com que a sociedade invista contra a tua fé fervorosa, de boca calada, cabeça baixa, como se você fosse um covarde. Mas pastor, o senhor quer que eu bata nele? Não. O que eu quero que você faça é o que o Senhor me pediu, pelas suas escrituras, que você tenha opinião formada das coisas, que você tenha a postura e o posicionamento fiel de um cristão, que você defenda essa causa da fé, e a palavra do teu Senhor com a sua vida, e não se permita ser abatido, porque não está sendo recebido pelas pessoas que te conhecem, porque a tua presença, a tua cabeça não lhe agrada, não lhes agradam. Não é esse motivo que fará nos calar, retroceder, se silenciar, abaixar a cabeça perante eles, para mostrar humildade, respeito, pacificação. É isso que a sociedade quer, que você seja um cordeirinho levado para o matadouro para ser sacrificado por gente poderosa. E esse papel foi do teu Senhor, não é teu. É isso que o sistema quer, uma marcha pela humildade, pela liberdade inofensiva, querer estabelecer a subordinação com gente desse tipo. E o meu Senhor não pediu nada disso. Mateus 10, 17 ao versículo 20, abre. Vai, cenáculo. Abre e escuta o que o teu Senhor está querendo falar com você. Ah, mas você é arrogante, você é prepotente, você está querendo se julgar melhor do que os outros. Desde que eles sabem falar quando a gente prega a palavra. Você está querendo se julgar superior. Ah, rapaz, vai tomar vergonha na tua cara. Eu estou citando um trecho aí para você. Isso aí não fui eu que criei, que eu escrevi.
É a estratégia deles de querer fazer você afrouxar. Fala para ele lá: olha, filho, aonde eu tenho que abaixar minha cabeça, ficar calado e mais ouvir, aonde eu tenho que me humilhar, o lugar aonde eu preciso me humilhar, não é aqui na presença de vocês, é lá aonde meu Senhor fala comigo, é lá onde Ele me revela, é lá onde Ele me trata, aonde sou auxiliado. Lê Mateus 17, ao versículo 20, vai. Ele nos dará perante aquele que julga ou julgam o parecer da nossa fé. Ele nos dará inspiração, boca e palavra para enfrentar qualquer tipo de iniciativa contra a fé. Interessante, mas não foi o que ele fez quando julgaram ele, porque não é o nosso ministério, foi o ministério dele. Somos ovelhas, não somos cordeiro, lembra? Quem quer ser cordeiro é pretensioso, porque quer ser ele. Mas quem quer ser ovelha? Dele. A orientação é essa aí, ó. Quando um tribunal se instalar para julgar o parecer que ele te deu na fé que você precisa viver, o que você vai ter da parte dele para você? Palavra inspirada, boca, para proferir tudo isso que ele vai te dar. Autoridade, resposta, inspiração, verdade cristã. Olha para a cara desses caras aí. Mas é o Lula, é a Dilma. Você prega para eles, fala para eles tudo aquilo que é lícito do Senhor para ser falado, porque mesmo sendo eles a autoridade da terra, não estão acima de Cristo na tua vida. Quem coloca a autoridade dessa terra acima de Jesus é o diabo. E se tem pastor falando isso daí, é porque ele é o enviado de Satanás e da maçonaria na igreja. Tem um tribunal para te julgar aí, é mamãe e papai. Manda todo mundo para o inferno e prega a palavra, no bom sentido, óbvio, né? No bom sentido, não vai fazer isso, pelo amor de Deus. Então ignora a cara deles, a expressão que eles estão te fazendo. Fecha o olho e fala. Prega com exatidão, com verdade absoluta, e mantenha o teu parecer de honrar o teu Senhor, de amá-lo até o fim. E se eu entendo das coisas do meu Senhor, eles não vão conseguir te matar tão fácil assim. O Senhor vai estender essa obra até a última instância. A única coisa que Ele quer é que alguém morra aqui por causa da fé. Porque Ele está precisando de ceifeiro. Por que vai ter gente morrendo agora? Falta produto no mercado da fé. Falta ceifeiro no campo. Abre a boca aí, meu filho. Mas pastor, é uma autoridade da igreja. Manda fogo nessa autoridade, por quê? Porque ele não faz nada do que Jesus pede. Autoridade porcaria nenhuma. Está lá a Assembleia de Deus que o senhor José Wellington, lá da porcaria de Belém, não sei se é de Belém, de Pará, já foi eleito 18 vezes como presidente da Assembleia de Deus. 18 vezes! É um chacal esse cara. Entupiu a Assembleia de Deus de político. Ele quer uma bancada evangélica. Ninguém consegue tirar o cara de lá. Daí você vai falar assim: mas por que vocês não fazem alguma coisa por essas porcarias humanas, que nem lá o outro lá também, que eu até esqueci o nome da Madureira lá, que até reuniões com o reverendo Moon esse cara fez, Samuel Ferreira.
O cara é uma porcaria, é uma sujeira, é um lixo, é um excremento. Por que você não põe a mão nesse apóstata? Porque ele é uma autoridade. Porque o Senhor elegeu ele, mas tu é um fanático, é uma besta humana. E quando alguém quer tomar uma iniciativa de querer entrar em defesa da fé e da obra e da igreja e das almas, surge alguém do nada, lá do meio dos crentes, e diz o seguinte: quem te deu autoridade para isso? Você precisa ter mais responsabilidade, postura, respeito pelas pessoas. Toma cuidado com esses pacificadores, pelo amor de Deus. Eu não quero que você seja um Lutero, mas eu quero que você entenda, meu irmão, aonde as coisas erradas habitam e aonde existem os tribunais que julgam a fé, é lá que nós temos que ter da nossa parte, da parte do nosso Senhor, para nós, a força dele, para resistir, para pelejar, para guerrear, como o nosso Senhor orientou, para dar palavra, para dar a verdade, para dar a opinião que eles não querem ouvir. Olha aí o que o texto de Lucas 21 também fala, ó. 21 capítulo 21, né? Verso 13, que Jesus diz o seguinte: isso vos acontecerá para testemunho, tá? Mas proponde em vossos corações não meditar com que haveis de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria, a quem não poderão resistir nem contradizer todos os que vos se opuserem. Até pelos pais, irmãos, parentes e amigos sereis entregues, e matarão alguns de vós. De todos sereis odiados por causa do meu nome. Mas enquanto eles não conseguirem te matar, fale. Enquanto eles não conseguirem te assassinar, pregue. Enquanto eles não conseguirem te mandar para debaixo da terra, expresse, comunique identidade cristã, palavra, porque eles querem que você ande assim lá fora. Tá bom? Tá. Não tá doendo? Não. Você vai fazer? Vou. É assim. São sobre esses que o anticristo vai reinar. São modistas. Se dão ao capricho das modas. Se deixam levar pelas opiniões. Repetem o que a televisão fala. E querem ser cristãos? Acham que porque colocou uma sandália franciscana no pé, para seguir os passos de João, Papa João, né? Paulo II, que se reencarna na figura do Francisco, que a moda agora é ser pacificador. Tudo pela paz dos nossos irmãos. Que seja pela paz dos nossos irmãos. Que, se for possível, tenha paz com todos. Mas se metessem a mão na tua carteira e roubassem a tua carteira e tirassem teu dinheiro, você ia virar um leão. Se pegassem a tua mulher emprestada por uma semana, você ia virar um leão. Até porque chifre você não quer. Você vira um leão para as tuas coisas, mas para a fé, para Jesus, você é isso aqui. A Xuxa é crente. Dilma se converteu. É assim. Ele acha lindo isso. Ele adora ser assim. Não ter um parecer, não ter uma identidade, não ter um caráter, não ter uma vontade, mas sempre andar de acordo com a paz e o amor, com a política das relações. Seja ovelha para o Senhor que você professa. Porque qualquer pessoa que queira admitir um parecer sem iniciativa,
admitir um parecer sem convicção cristã, sem testemunho cristão, sem obediência cristã, para Jesus esse tal não presta para ser seguidor dele. Para o Senhor, ovelha dele, diante de um tribunal como o colocaram, vai poder fazer por ele, pela sua obra, valor e glória. Porque é isso que o Senhor quer da igreja. É isso que o Senhor pede para o crente nos dias de hoje. Ame o teu Senhor. Lute para que essa fé não morra. Preserve a palavra dele. Não deixem que roube de você. Que a divergência tire de você a liberdade do Espírito que o Senhor te deu. Não permita que a sociedade te faça um crente fraco, entregue, frouxo, vencido por causa das opiniões. Porque o chamado que nós temos aqui é lutar pela causa. E a nossa causa é Jesus. A nossa causa é Cristo. E é aqui nessa igreja aonde se prepara um exército. É aqui nesse ministério aonde se prepara os guerreiros dele. É aqui nessa igreja aonde se prepara e se santifica aqueles que vão sair porta fora para tornar Jesus uma evidência, um tempo contemplado, uma obra existente. E ele confiou isso para nós. Ele nos deu essa vocação. E o chamado aqui nesta noite é este. Para você que embanhou a tua espada. Para você que anda de cabeça baixa. Para você que silenciou a sua boca. Para você que retrocedeu. Para você que se encavernou. E acha que é bonito fazer isso em relação à fé. Para você que anda fazendo mais amigos no mundo do que dentro da fé. Para você hoje aqui, que os teus melhores momentos estão entre aqueles que são impuros. Para você que está na presença do Senhor é um martírio, é um sofrimento. Chegou a hora de você renascer da cinza, filho. Sair da tua morte. Assumir essa posição que o Senhor te deu. Como já dizia Paulo, combater o bom combate. É guardar a fé. É perseverar até o fim. É não se dar ao luxo de escutar a sociedade pregar a imundícia, sem obter respostas e verdades bíblicas. O bom combate é esse. É enfrentar. É lutar. É pelejar contra aqueles que querem nos calar. Esse é o nosso ministério. Esse é o nosso chamado, essa é a nossa vocação. Não nos igualamos a Cristo aqui. Não queremos uma morte como a dele. Não queremos essa glória. Nós vamos morrer pela causa falando, gritando em defesa dessa fé. E orando para Deus dar força para a gente não descer o braço em alguns aqui. Pedindo a Deus misericórdia e muita paciência, para não arrastar pelas pernas alguns aqui que merecem.
Não é, cenáculo? Principalmente aqueles que entram aqui para blasfemar, lutar contra as revelações que Deus dá. E você já viu essa cena aqui já. Humildade fingida. Chegou nossa hora de nós mostrarmos nesse século o crente que nós somos. Quando esse tribunal internacional for instalado pela ONU, e já tem, só não está em funcionamento ainda, para começar a ditar regras de como as pessoas devem pensar, falar e proceder, como se fossem deuses na terra. Nós vamos sofrer muito para sermos crentes aqui. E muita gente vai presa por causa disso que eu estou pregando aqui. Muita gente vai ser morta por causa disso que eu estou pregando aqui. Mas sabem, como eu, que não é a morte nem o sacrifício final que vai dar a eles a glória da salvação, mas o fato deles amarem o seu Senhor e não voltarem para trás, na fé que assumiram em Cristo. Que isso é o que mais tem de glorioso aqui. É saber que existe gente que entrou nessa porta hoje aqui para ser fraco diante do seu Senhor e aceitar o que Ele fala, se armar do poder desta fé e sair por esta porta hoje aqui, levantando a sua cabeça e metralhando esse capeta, esse demônio que não quer que a palavra de Deus seja pregada publicamente. Vocês viram o Natal? Vocês viram só por causa do tema do Natal? Você deu a apostila na mão deles, o que eles fizeram para você? Rangeram os dentes, viraram ali o quê? Lobos na tua frente, só faltaram te jurar de morte. Quantos tiveram essa experiência aqui? Levante a mão. Porque você foi lá chutar a mesa do Natal e dizer para eles que não é uma festividade cristã. Se não foi escorraçado, não te amaldiçoaram, não quiseram bater em você, e você fez o quê? Abaixou a cabeça, se calou, fez beijo, balançou, não sabia mais o que dizer. Oh, meu santo Senhor, tenha misericórdia. Uma igreja que praça as fronteiras, que quebra a diplomacia, que enfrenta as autoridades. Ela não faz tudo isso se ela não amar o Senhor que ela professa. Vamos precisar ser ovelhas do Senhor e leões quando essa perseguição chegar. Vamos ter que estar preparados, cenáculo da fé, para provar o nosso amor ao Senhor. Quando esse tribunal for instalado, quem abaixa a cabeça, quem se cala, é quem traiu, é o pretensioso, é aquele que quer ser mais responsável do que Jesus, mais inteligente do que Ele, mais sábio do que Ele, diante das diversidades. Pois posso te dizer, que aquele que se calou, e não respondeu nada quando foi julgado, sendo o próprio Salvador do mundo, Ele mandou eu abrir a boca e falar. E você vai fazer o quê? Vai continuar assim? Como o cordeirinho? Vai continuar assim? Como um instrumento de manobra? Querendo que as pessoas te governem, aceitando que elas digam a você o que é certo e errado? Essa igreja aqui não, esse ministério aqui não. Dizem até alguns aí, nossa, o pastor Daniel tem coragem. Eu tenho muito medo, rapaz. Sou o mais medroso de todos aqui, é porque eu não posso me dar ao luxo de ficar calado.
Eu tenho que fazer o meu Senhor ser glorificado assim. Eu não gosto quando o Senhor fala mal de outras igrejas. Pois é. Você não gosta, mas eu gosto. Até disseram para mim assim: não vejo o defeito dos outros, segue o teu caminho. Eu disse para ele: olha, segue o teu caminho, que eu sigo o meu, ordinário, papagaio. Porque aqui, nesse ministério legítimo, o evangelho existe para que a visão seja ampla, e ninguém se perca pela direita ou pela esquerda, mas se mantenha no centro, que é Jesus. Aqui, ovelha tem palavra. Aqui, ovelha tem boca para falar o que o seu Senhor ensina. Aqui, ovelha tem autoridade do seu Senhor para falar diante dos tribunais que o diabo instala contra ele. Aqui, nós pelejamos até a morte por causa da fé. Morremos pregando. Vamos morrer pregando, filho. E se tem uma coisa que a igreja não vai ter medo, é de falar de gay, é de falar do anticristo, é de falar da besta, é de falar da ONU, do sistema político mundial, das artimanhas satânicas que estão armadas por aí, da iniquidade que prolifera nesta terra. Se tem uma coisa que nós não vamos ter medo de falar sobre isso. Temos medo de Jesus, temor dele, mas medo da força lá de fora não temos não. Porque não nos damos ao luxo, mesmo sendo medrosos. Nós temos que fazer. Tem muito irmão aqui que o diabo falou: deixa eu pegar a tua espada, deixa eu pegar tua liderança, deixa eu pegar a tua frente, a tua vocação, a tua missão. Fica quietinho, cala a boca. Aqui quem fala contra o sistema não prospera. Aqui quem fala contra os poderosos não vive. Cala a boca, aceita, concorda, diz amém para tudo. Vira aquele Jesus do Rio de Janeiro. E ele ficou assim, parecendo uma ameba, parecendo um nada. Eu tenho para mim, meus irmãos, que hoje nesse culto, Jesus pode carimbar o passaporte de muito crente que está aqui hoje nessa igreja, para ser pregador, missionário e valente nessa causa. Tenho para mim que o meu Senhor já está com o carimbo aqui nesse altar, para delegar essa igreja que o diabo quer fechar, para ela ser maior e ter mais autoridade do que ela tem hoje. Vai depender de você. Abaixa tua cabeça, fecha os teus olhos.